Você sabia que tem uma pergunta que é sempre utilizada nos programas de pós-graduação, especificamente, é claro, na entrevista de mestrado? É uma pergunta tão clichê, mas tão clichê mesmo, que ela é eliminatória. Além da etapa de entrevista de mestrado ser eliminatória, essa pergunta também derruba muita gente. Quer saber qual a pergunta? Fica no vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer. Continuo sendo o professor Joaquim Lopes. Esse é o canal Por um Texto Acadêmico. Aqui já vai uma saudação muito especial a todos vocês que maratonam os nossos vídeos, seja voltado para entrevista, seja voltado para a prova escrita, seja voltado aí para tudo que envolve o mestrado, também o doutorado, e também tem vídeos sobre TCC, sobre artigos acadêmicos, tudo aquilo que pode envolver o mundo científico. É uma satisfação ter você por aqui. Muito obrigado. Muita gente também divulga o canal, o que me deixa muito feliz. Muitos comentários também de pessoas que voltam para dizer que passaram em determinado programa de pós-graduação. Eu sempre peço, volta mesmo, tá? Deixa o comentário aí, porque as pessoas vão acreditar que conseguem passar. Às vezes você pensa que é um bicho de 7 cabeças, essa questão de ingressar no mestrado ou de seguir no doutorado. Depende só de você, tá bom? Fé em Deus e vamos estudar. Se você não é inscrito no canal, já adianto um pedido. Gentilmente eu peço que você considere fazer a sua inscrição, ative o sino de notificação para que você seja lembrado cada vez que eu postar um novo conteúdo. Muitos conteúdos têm subido aqui no canal e muito mais virão. Mas para dar aquela força, né, para motivar que eu continue fazendo esse trabalho, peço gentilmente a sua inscrição. Que você também deixe um comentário. Gostou do vídeo? Não gostou do vídeo? Mas se não gostou, gentilmente diga por quê. Como anunciado, você deve estar ansioso para saber que pergunta é essa. É uma pergunta bem rotineira nos programas de pós-graduação. Eu estou trazendo esse vídeo porque uma pessoa disse assim: professor, a banca me fez uma pergunta que eu achei estranha. Era a primeira vez que essa pessoa estava tentando, ela entrou sem experiência e a banca perguntou para ela o seguinte, repito, ela achou estranho, mas é uma pergunta muito comum. A banca perguntou, um examinador da banca, uma examinadora, perguntou o seguinte, se ela ia se candidatar a bolsas de pesquisa do programa. Eu sempre faço esse tipo de pergunta nas minhas simulações de entrevista, seja para mestrado ou doutorado. Se você não sabe como funciona, tem o link aí do meu contato na descrição e você também pode fazer simulação de entrevista. Aqui no canal tem vídeo de simulação de entrevista de mestrado e de doutorado. Você pode ficar sabendo mais ou menos como funciona. Tá? Então a pessoa foi sabatinada dessa forma. Você pretende concorrer a bolsas, receber bolsa do programa de pós-graduação? Na verdade, as bolsas são bolsas federais, via CAPES, CNPq e de institutos que fomentam a pesquisa. E o examinador também perguntou, na sequência, se o candidato ou a candidata, no caso eu prefiro não citar,
se essa pessoa, se não conseguisse bolsa, desistiria do programa. Olha só, a pessoa, supondo que foi aprovado no programa e a intenção dessa pessoa era conseguir uma bolsa de pesquisa, que é um valor que não é um valor tão alto, mas também é um valor que é acima do salário, digamos assim, se fosse comparar com o salário, sempre acima do salário mínimo, o que de alguma forma ajuda na pesquisa, ajuda você viajar para pesquisar. Às vezes você precisa adquirir alguns livros na verdade, você precisa realmente de uma bolsa caso você não tenha meios, você precisa de algo para se manter estudando. A pessoa achou estranha a pergunta, mas como eu disse, é uma pergunta muito comum mesmo. Ela respondeu até que, mesmo que não conseguisse a bolsa, ela iria tentar pela colocação que adquirisse, pela colocação que ficasse ao final da seleção, talvez conseguisse a bolsa, se assim fosse o caminho das notas que ela percorreria, mas se não conseguisse, ela teria como se manter ao longo do percurso aí dos 2 anos do mestrado. Foi uma resposta satisfatória, porque declarou que não desistiria do programa e que também teria como se manter. Onde eu quero chegar então com essa questão? Por que essa pergunta sempre acontece? Os programas de pós-graduação, eles se mantêm ativos em virtude dessa qualificação que é feita. Ao longo de cada ano é feita uma qualificação, por isso é que tem os níveis, um programa tem nível 3, nível 4, nível 5. Como é que isso se dá? Toda vez que um aluno ingressa no programa e ele desiste logo em seguida, sem completar a sua carga de estudo, sem cursar os 2 anos, sem defender a dissertação, e até às vezes quando o aluno pede tempo extra, isso qualifica negativamente, se é que eu posso chamar desse jeito, qualifica negativamente a instituição. O programa vai caindo nos conceitos perante os órgãos que regulamentam tudo isso, perante a CAPES. O programa vai subindo de nível quando os alunos defendem naquele tempo pré-determinado, supondo que entrem 15 alunos, eram 15 vagas, entraram 15 alunos, os 15 alunos concluíram no tempo adequado, concluíram naquele cronograma que você determina lá, você concluiu nos 2 anos. Tem uma coisa que eu sempre reparo em alguns projetos que eu pego para corrigir também, para dar aquela revisada. Às vezes você determina lá no projeto os 2 anos que pede o edital e além dos 2 anos você insere um tal de tempo extra. Olha, eu recomendo que você não faça isso, salvo se o edital solicitar. O edital diz que você tem que cumprir 2 anos de pesquisa, somando tudo, cumprimento de créditos, somando toda a parte de coleta de dados, toda a parte de revisão bibliográfica, análise de dados, apresentação, seja como você pretenda determinar sua metodologia de pesquisa, a minha recomendação é determine que vai concluir no prazo. Qual é o prazo? 2 anos. Porque quando você passa disso, quando você pede tempo extra, você vai desqualificando o programa de pós-graduação. Tá? Isso não vai pegar bem. E por que então eles fazem essa pergunta? Porque eles não querem um aluno que só vai ficar se ganhar bolsa. Porque ele vai passar ali uns 3 meses, 2 meses, até que saia o resultado das bolsas, e não estando o nome dele como classificado
para receber aquela bolsa de fomento, ele vai sair do programa, entende? Ou muitas vezes ele faz 2 ou 3 seleções ao mesmo tempo, passou nas 3, e aí ele vai ficar pulando para aquela que ele ficou com a pontuação mais elevada para receber a bolsa. Então, para acabar com essa problemática, eles já perguntam de antemão. Só que isso gera um termômetro muito importante. Eu sempre digo para os meus mentorandos que façam assim. Na sua apresentação inicial, você já fala um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Meu nome é fulano de tal, sou graduado em Letras pela Universidade Federal de Aracaju. Atualmente exerço a função de servidor público federal no IFP, no Piauí. Então, o que isso quer dizer? O examinador já vai entender que você tem algum vínculo empregatício e o vínculo empregatício é federal. Isso implica dizer de forma implícita, explícita também, né, para o examinador que você já tem uma fonte de rendimento, que inclusive você pode pedir afastamento remunerado. Ou seja, você vai ter o seu tempo para cursar o mestrado, porque você vai se afastar, e você tem a sua remuneração. Pode evitar essa pergunta, para que não gere essa pergunta futuramente. Sempre gosto de falar as minhas mentorias para que a pessoa já faça uma apresentação de modo que vai eliminando perguntas comprometedoras. Tá? E como eu disse, essa questão da bolsa, ela é extremamente importante. Tá bom? Então, você já fica atento a esse tipo de pergunta, porque a entrevista para mestrado e doutorado, ela já é eliminatória. E essa pergunta também já é eliminatória direta. Porque vai que você dá a resposta, não, eu preciso da bolsa para que ela possa contribuir no meu estudo, ela possa ser o alicerce do meu estudo, da minha pesquisa. Você está dizendo para a banca que só vai ficar no programa se ganhar a bolsa, mesmo tendo sido aprovado em todas as etapas, mas o que decide a sua permanência é a bolsa. E se você não ficar no programa, começar a cursar ali 2 meses, 1 mês, 3 meses, 6 meses, sei lá, até sair a bolsa, você vai desistir do programa. Entende porque essa pergunta para eles é importante? E também para você saber responder é importante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Espero que compartilhem ela com alguém que você julgue que tem interesse nessa temática. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa uma curtida, deixa um comentário aí e dá aquela maratonada nos nossos vídeos. Muitos vídeos aqui, passamos de 50 vídeos que graças a Deus tem ajudado muita gente. Eu vou continuar, tá bom? Enquanto tiver fôlego, coragem, força e tempo. Graças a Deus a procura tem sido muito grande para as simulações, para revisões de texto, para orientação de projeto, e eu gosto muito disso. Eu viajo o Brasil inteiro nessas orientações, nessas mentorias, mesmo que virtualmente eu viajo o Brasil inteiro. Deixa eu falar com vocês aqui sobre esse livro. É o livro Mestrado Quero Passar. Tá? Eu publiquei esse livro em abril de 2021. Tem ajudado muita gente a elaborar o projeto de pesquisa. Não tem nenhuma fórmula pronta. Se você quer comprar achando que está tudo mastigado, não compre. Vai jogar seu dinheiro fora.
Mas se você quiser aprender a pensar, a elaborar direitinho cada sessão, por quê? Porque isso vai levar para o resto da sua vida científica a forma adequada de pesquisar. Você vai saber fazer depois um artigo científico, não vai ter dificuldade no seu doutorado. Então, está disponível em versão e-book também. Os dois links estão na descrição, assim como o link de um grupo do WhatsApp que eu mantenho com dicas gratuitas. Sempre estou ajudando o pessoal, sempre estou dando aquela força, tá? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço, continua firme aí nos estudos e acredita que você vai passar e vai mesmo. Continuo sendo o professor Joaquim Lopes. Esse é o canal Por um Texto Acadêmico e a gente se vê na aprovação. Grande abraço.